A tão aguardada audiência de Jair Bolsonaro no inquérito do 8 de janeiro finalmente aconteceu, e o resultado foi um verdadeiro revés para a narrativa da esquerda. Bolsonaro respondeu a todas as perguntas com clareza e firmeza, desmontando acusações frágeis e expondo o caráter político do processo. Este vídeo traz uma análise do depoimento e os desdobramentos que podem impactar o cenário político, um conteúdo essencial para quem busca entender o que está por trás da perseguição ao ex-presidente. Essas afirmações que o réu fez nessa reunião, na verdade, elas foram uma sequência de várias afirmações em várias entrevistas. Então, eu queria que o réu esclarecesse qual era concretamente o fundamento que o réu tinha para poder alegar fraudes, que havia fraudes nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas, e que os ministros do TSE, citados nominalmente, à época os ministros do Supremo, que faziam parte do TSE, o ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. Sim, senhor ministro. Primeiro, boa tarde a Vossa Excelência, senhor Luiz Fux, senhor Paulo Gonet. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição... muito bom. Ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Uma outra inserção no horário eleitoral gratuito do senhor Carlos Lupe. Por que, curiosamente? Foi ele que entrou com uma ação no TSE pela minha inelegibilidade, por crítica às urnas eletrônicas. Ele falava em fraude. Mas numa das inserções, aproximadamente 30 segundos, que até hoje está no Facebook dele, ele termina dizendo o seguinte: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Repito a Vossa Excelência, até hoje isso está lá no Facebook do senhor Carlos Lupe. Eu batalhei muito na Câmara, desde 2012, pelo voto impresso. Consegui aprová-lo em 2015 para 2016. A senhora Dilma Rousseff vetou, a proposta voltou para o Congresso, só na Câmara nós derrubamos o veto, com votos do PT, inclusive. No Senado, algo parecido, também derrubamos o veto. Fiquei feliz que teríamos, em 2018, o voto impresso. Eu não lembro se eu pedi audiência ou o ministro Fux me convidou. Eu fui conversar com ele sobre essa questão. E ele mostrou para mim que 5% das sessões eleitorais do Brasil teria o voto impresso. Por que 5%? Porque não tinha recurso para mais coisa. E, com o tempo, ia chegar a 100%. Fiquei muito feliz, agradecer ao ministro Fux, me tratou muito bem. Mas, infelizmente, logo depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal declarou o voto impresso como sendo inconstitucional. Eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas: pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin. Está correto. O cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões? Ele falou que não ia dizer que não tinha disso.
Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado da mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta. Não precisa se desculpar porque você não falou, você disse, não vou dizer, não tenho prova. Se eu puder complementar. Por favor. Por ocasião das eleições, agora propriamente dito, logo um pouco avante isso aí. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu tinha que ir na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro, usar as imagens minhas na ONU, usar imagem do outro candidato lá numa comunidade do Rio de Janeiro usando o gorro do CPX. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Houve decisão também que eu não podia baixar o preço do combustível, como se eu fosse baixar na canetada, isso aí. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Agora, o outro lado podia tudo, até me acusar de genocida. Então, tudo isso aconteceu. Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto, ou ao lado de ditadores, isso prejudicou a minha campanha. Eu queria mostrar também a imagem dele em 2009, defendendo lá o Irã enriquecer urânio acima de 30% para fins pacíficos, segundo ele. Eu fui tolhido. O maior prejuízo que eu tive, no meu entender, foi não poder usar imagens do 7 de setembro. Com todo o respeito, acredito que isso tudo pesou contra a gente. E no mais, né? 3 resoluções do TSE, que tem que entrar para valer, tem que entrar em vigor de março para trás, do ano das eleições, valeram, inclusive, uma editada entre o primeiro e o segundo turno. As partes de direita, todas derrubadas constantemente em nome da desinformação. Então, dessa desfuncionalidade, no meu entender, prejudicou bastante a minha campanha. As urnas, volta a questão da acusação ao TSE, e a partir disso, para eu não me tornar repetitivo, a partir disso surge uma questão, e eu acho que o senhor gostaria até de esclarecer, surge uma questão de um inquérito aberto por determinação da ministra Rosa para apurar fatos no TSE, e que o senhor sempre repetiu algo que não correspondia ao objeto do inquérito, como se aquele inquérito estivesse sendo escondido, porque aquilo mostraria fraude nas urnas eletrônicas. O inquérito, até a pedido da defesa do senhor e da defesa do réu Walter Souza Braga Neto, já está, inclusive, nos autos. Então, se o senhor quiser esclarecer esse ponto que surge na live, e a partir da live continua durante todo o segundo semestre de 2021 e durante todo o período de 2022 até as eleições. Sim, senhor. Na semana seguinte ao segundo turno de 2018, foi instalado um inquérito, 1361, para apurar inconsistências. Agora ele vai brilhar. Do sistema eleitoral. E o inquérito começou a voar, a andar bastante rápido. Numa das primeiras páginas, o diretor de TI do TSE, o senhor José Janino, foi ouvido. E foi a primeira pergunta feita para ele sobre a atuação dos hackers lá dentro. E ele responde que eles estiveram de abril até o final do segundo turno dentro dos computadores do TSE. Obviamente, a entrada era por TRS outros, mas foi a resposta do diretor de TI, José Janino, que estiveram lá dentro. A segunda resposta que o José Janino respondeu a um questionamento é que eles haviam capturado as senhas de um ministro, posso falar o nome dele? Por favor. Sérgio Banhos e 5 diretores outros. Quer dizer, além do hack estar lá dentro, ele teve sequestrar a senha de um ministro e 5 diretores. E a terceira pergunta foi respondida mês depois, não para o senhor José Janino, mas para o outro servidor. Mas lá atrás foi pedido ao senhor José Janino os logs, que podiam ser entregues no dia seguinte. Levou aproximadamente 9 meses, e a resposta foi que o log havia sido inadvertidamente apagado. Tanto tempo para responder isso. Isso tudo, senhor ministro, no meu entender, não entendo quase nada de informática, são medidas que
estimulam, tá, o que poderia até ser fake news contra o sistema eleitoral brasileiro. Essas respostas sendo mais rápidas, né, e precisas, como esse inquérito está aberto até hoje, poderia dirimir essas dúvidas. Esse inquérito 1361 está em aberto até hoje, está em São Paulo, e Vossa Excelência, né? Eu acho que foi após aquela live minha, que era um inquérito ostensivo, Vossa Excelência classificou como confidencial. Então, aí ficou realmente uma preocupação grande da nossa parte. Não vou sugerir nada a quem quer que seja aqui, mas acredito que, dado o que vem acontecendo de reclamações por ocasião das eleições, para o bem da democracia, seria bom que algo fosse aperfeiçoado para que não pudesse haver qualquer dúvida sobre o sistema eleitoral. Se não houvesse essa dúvida, com toda certeza, nós não estaremos aqui hoje. Então, nessa reunião, o tópico da reunião, inclusive com a apresentação de... não era propriamente PowerPoint, era a apresentação de documentos no telão. O tópico foi a acusação de fraude nas urnas eletrônicas e parcialidade da Justiça Eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Presidente, em 2016, a senhora Dilma Rousseff reuniu-se com embaixadores. O assunto foi outro, mas ela se reuniu com embaixadores, que é uma política privativa do chefe do Executivo. 2 meses antes dessa minha reunião com embaixadores, o senhor ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, tão logo o TSE concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. Essa é a norma, é a regra, só que me causou surpresa. Daí eu convidei os embaixadores para mostrar o inquérito 1361. E, com todo respeito, mesmo que seja um outro foco, um inquérito, tá? Após a minha conversa com embaixadores, no dia seguinte, ser classificado como confidencial, a gente fica um pouco surpreso com isso. E, obviamente, não foi de agora, não foi enquanto do então presidente Jair Bolsonaro. Desde 2012, no mínimo, eu sempre lutei pelo voto impresso. Nós estávamos na iminência de aprovar uma PEC dentro da Câmara dos Deputados que tratava do voto impresso. A autoria da deputada Bia Kiss, o relator, o deputado Felipe Barros. Quando, então, o senhor ministro Barroso foi lá para o parlamento, conversou com lideranças, no dia seguinte foram trocados os componentes da comissão especial, nós perdemos a votação na comissão, depois o presidente resolveu levar para o plenário, ganhamos, mas não com voto qualificado. Então, essa questão do voto impresso é uma coisa minha desde há muito tempo, como foi do Flávio Dino, isso, como foi de outras personalidades, a mais variada possível, a maioria de esquerda. Então, se eu exagerei na retórica, eu devo ter exagerado com toda certeza. Mas a minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção por ocasião das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, né, qualquer suspeição. Lembra ainda que em 2014, quando Aécio Neves perdeu para a senhora Dilma Rousseff, foi contratada pelo PSDB uma auditoria externa. Isso. E a conclusão da auditoria externa foi que as urnas são inauditáveis. Ou seja, senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa ao nosso lado mostrando que esse sistema que está aí carece de um aperfeiçoamento, como existe, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, a eleição, no meu entender, ideal, o papel da urna, como passou a existir nas últimas eleições, até na Venezuela, que foi permitido lá notar que algo de anormal estava acontecendo. Nós não podemos esperar que aconteça isso no Brasil para tomar providência. Me permita aqui, eu estou baseado, as minhas críticas, eu posso ter exagerado na forma, na entonação, mas na Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, não sou eu que, da minha cabeça, se bem que acredito, com todo respeito, pela imunidade parlamentar, pelo fato do parlamentar ele poder usar das palavras, voto, à vontade, eu poderia lá atrás, como sempre falei isso aí, talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. E repito mais uma vez aqui, são dos peritos, né? Mais uma vez. Liberdade de expressão para todo mundo. Sistêmica facilitada. Consenso científico.
todo o sistema eletrônico computacional possui vulnerabilidades. A intenção minha não é desacreditar, sempre foi alertar para aprovar. Hoje o clima está tão esquisito, até dentro do parlamento, que quando se busca uma assinatura para uma PEC do voto impresso, o parlamentar tem medo de assinar a PEC. Tanto é também, senhor ministro, talvez eu tenha É verdade. um projeto de reforma eleitoral está no Senado Federal já na reta final. E lá tem um artigo que diz que todo aquele que duvidar, como eu duvidei aqui, do sistema eleitoral, pena 7 anos de reclusão. Eu acho que isso não é democracia, não é o que nós queremos. Nós queremos, com toda certeza, a Vossa Excelência quer e acredita no sistema. Tudo bem, a opinião do senhor, a minha opinião por lá de cá também. Nós devemos buscar aí maneira de evitar que isso aconteça. Repito, se tivéssemos um voto semelhante do Paraguai ou das urnas agora da Venezuela, nenhum de nós estaria nesse momento, para mim, bastante desagradável estar perante a Vossa Excelência nessa circunstância. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor, Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, foi várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Senhor presidente, queria fazer primeiro uma observação. Na época que o ex-presidente Bolsonaro já estava numa campanha ostensiva, eu recebi no meu gabinete várias pessoas que pleiteavam esse voto impresso. E, inclusive, um advogado que veio a falecer, doutor Gustavo Bebiano, que esteve lá comigo e perguntou, tal como você recebe essas comissões, que uma delas era até capitaneada pela senhora Biakis, o senhor receberia o ex-presidente? Na época o senhor era candidato, né, Bolsonaro? Eu falei, não tem problema nenhum. Então o senhor foi lá e reiterou esse seu desejo de que o voto fosse impresso. Sucede que eu lhe disse, na época, divulguei, que era absolutamente impossível, naquele momento, a gente conseguir uma máquina tão aperfeiçoada que pudesse expedir um voto impresso. Mas, mesmo assim, que nós faríamos o esforço. Nós fizemos o esforço, nós fizemos a licitação, mas, infelizmente, na antevéspera da eleição, o Supremo Tribunal Federal liberou o processo declarando a inconstitucionalidade do voto impresso, que ela permitiria identificar o eleitor. Era só o eleitor levar lá para quem pediu que ele votasse. Sem prejuízo, ministro Alexandre, nós fizemos a licitação. Não de tudo, nós não tínhamos nem condições financeiras, era muito dinheiro, muito caro. Fizemos a licitação, a empresa ganhou, e nesse interregno veio a decisão do Supremo declarando constitucional esse voto impresso, por força de que o voto seria secreto, que ele poderia mostrar quem votou. Essa licitação houve, nós tivemos que fazer, tivemos que abortar essa licitação, e já depois, na presidência do ministro Barroso, se não me falha a memória, tiveram que fazer uma composição de indenização, porque a empresa já havia comprado os equipamentos. Mas, realmente, várias pessoas, vários acadêmicos me procuraram como presidente do TSE para implementar o voto impresso. E eu apresentei uma solução. Eu disse, 1 hora antes da eleição, os senhores podem colocar um equipamento ali na urna para saber se ela está vazia, se ela não tem nenhuma fraude, 1 hora antes, depois realiza essa eleição. Era o possível, na época, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas era realmente uma pretensão sua de se instalar esse voto impresso. E, Bolsonaro sempre quis o voto impresso. Com o Gustavo Bebiano, o Fux está corroborando isso. A deputada Bia Kiss, em companhia de vários cientistas que foram explicar. Então, esses são esclarecimentos sobre a sua ida ao TSE. O senhor foi levado pelo Gustavo Bebiano.
Agora aqui, pelo que o senhor aduziu aí, e pelo que nós já ouvimos, houve uma reunião que o senhor eventualmente escorregou no vocabulário e ofendeu autoridades, dizendo que receberiam dinheiro, enfim. Eu queria perguntar ao senhor se essa reunião foi divulgada ou grampeada. Foi grampeada. Que desde quando o episódio do Sérgio Moro, que ele falou que aquela reunião ministerial era prova de que eu interferia na PF, e depois o ministro... Eu não tinha obrigação de... Eu entendo que não é uma reunião como há numa Câmara de Deputados ou vereadores, né? Uma reunião reservada nossa. Eu pegava a reunião, a gravação, os melhores momentos para transformar em cortes. E quando houve essa denúncia do Sérgio Moro, que nós interferimos na PF por ali, era a prova daquilo, eu tinha o HD, que é o pendrive, nas mãos, podia ter sumido com ele, mas resolvi entregá-lo. Podia ter falado, já destruí, entreguei. Fiz apenas um pedido para ele que 30, 40 segundos, por uma questão de política externa, não divulgar. Hoje eu posso até falar o que era 30, 40 segundos aqui, se eu tiver alguma curiosidade aqui. Tá? E o resto divulgar. E ele divulgou. E tinha ali contado 29 palavrões, tá? Quase 30, tá? Mas nada foi levantado de possível interferência na Polícia Federal. Então, não tem nada demais. As reuniões nossas tinham essa marca, né? Que a partir dali eu falei, ninguém vai gravar mais nada. Alguém gravou essa reunião, que alguns apelidaram de reunião do golpe, como eu disse, né, 20, 30 pessoas com cartaz na frente, total mais de 40 pessoas, ninguém vai pensar em conspirar dessa forma. E eu sempre carreguei no linguajar. Eu tento me controlar, tenho melhorado bastante, acredito se quiser, tenho melhorado bastante o meu vocabulário, mas eu acho que com 70 anos é difícil mudar muita coisa, né? Estou tentando sempre policiar e eu peço desculpa se eu ofendi alguém, se bem que eu falei, não vou dizer que aconteceu. Agora, lamentavelmente, alguém gravou essa reunião. Se ofendeu alguém numa reunião privada. Foi descoberta essa reunião, não aparece quem foi descoberta essa reunião, de modo que ela tornou-se pública. O ministro Alexandre já esgotou algumas perguntas, mas eu gostaria de saber o seguinte: o senhor, em alguma oportunidade dessas reuniões, recebeu voz de prisão de algum general? Não, senhor. As Forças Armadas sempre primaram pela disciplina, pela hierarquia. Então, aquilo falado pelo brigadeiro Batista Júnior não procede. Tanto é que foi desmentido pelo próprio comandante do Exército. Se dependesse de alguém diferente para levar avante um plano ridículo desse, teria trocado o comandante da aeronáutica. Ninguém trocou o comando de ninguém. Todos foram até o final. E ninguém procurou para trocar comando também, não. Não existia isso. Agora, houve, no meu entender, um exagero por parte do brigadeiro Batista Júnior, que o que eu entendi dele, né, é que estava comigo quando era presidente. Quando perdeu o mandato, ele já estava procurando uma acomodação em outro lugar. Senhor relator, a minha primeira indagação para o senhor Bolsonaro é o seguinte: quando daquela live de 29 de julho de 2021, as pesquisas de opinião já mostravam uma queda de popularidade do governo que ele liderava. E, nesse momento, também começaram a ser intensificados os ataques ao processo eleitoral. Eu gostaria de saber do senhor Bolsonaro se é possível extrair uma relação de causa e efeito entre esses fenômenos. Por favor. A causa e o efeito é a condução do TSE. Eu não falo a palavra condução do Alexandre é a causa. Críticas, como vi aqui, crítica do então candidato Isso, Dino, perfeito. Tá? Crítica. Carlos Lupe, Brizola, Zé Disseu e tantos outros parlamentares. Então, a crítica, no meu entender, está longe de ser um ataque. A imprensa gosta de usar a palavra ataque quando está o meu nome muito bom ali no balcão.
Então, respeitosamente, eu não... Muito bom. A palavra ataque. Críticas, no meu entender, no Estado Democrático de Direito, são bem-vindas. Fundamental. Pô, melhor resposta. Mas até agora. a pergunta do doutor Procurador-Geral, chame de ataque ou crítica, é se o senhor vê relação entre queda nas pesquisas eleitorais e o aumento de críticas à justiça eleitoral. Olha, o que eu vejo, né, que está num crescente, até eu acredito que a Justiça Eleitoral deve ter uma iniciativa, porque a desconfiança não começou comigo, começou com o Brizola lá nos anos 90, passou para o Flávio Dino, uma crítica realmente bastante contundente em 2012, entre outras pessoas que criticam essa forma de votação. Então, acredito que nós, os senhores, né, no caso, se o cara está fora do baralho, tem que tomar providência para restabelecer a credibilidade da população junto ao sistema eleitoral nosso. Senhor ministro relator, houve notórias convocações populares em redes sociais de um levante contra o estado de intervenção militar, medidas de exceção, e isso deu lugar a fechamento de rodovias em diversos pontos do país, a instalação de acampamentos de pessoas clamando por intervenção militar, quer dizer, golpe de Estado. Como ele viu esse cenário, desgraçado, que ele não desmobilizou imediatamente essas ações que questionavam os resultados das urnas, postulando providências contrárias à normalidade constitucional? Por favor. Senhor Procurador, desculpa aí. Tão logo as eleições se acabaram, começou-se um movimento muito forte pelo Brasil. E o mais forte foi dos caminhoneiros. Se eu não me engano, dia 1º de novembro ou dia 2, eu fiz um vídeo pedindo, então, que eles desobstruíssem as vias. Se eu não me engano, nós tínhamos perto de 1.000 pontos de estrangulamento. A própria PRF sozinha não podia desmobilizar. Se eu almejasse o caos no Brasil, é só ficar quieto. No governo Temer, teve uma paralisação de alguns dias e o reflexo da economia foram danosos para todos nós. E nesse meu vídeo, a gente vai anexar o processo, que eu pedi aos caminhoneiros para desobstruir as vias, porque esse não é a nossa maneira de ser. Nós não somos como o outro lado, que não mede consequências para atingir o seu objetivo. Então, de fato, pediu para os caminhoneiros parar, para que pararem, isso fosse desmobilizado. Saírem, dia 1º de novembro, inclusive, coisa rara, né? Eu me lembro que teve uma treta até com Paulo Matias no Morning Show, lembra disso? Sempre foi de falar de improviso. Então, dia 1º de novembro, com toda a imprensa na alvorada, vou ler só um primeiro parágrafo aqui. O que eu falei? As manifestações pacíficas Bolsonaro melhorou. Está melhor mas nesse trecho. Os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio, cerceamento do direito Muito de bom. ir e vir. Então, foi o primeiro pronunciamento meu, tão logo após as eleições. E eu comecei esse pronunciamento com vocês vão sentir saudade de mim. Só sem saudade de alguém quando alguém vai embora. Eu já dei o sinal que estava indo embora, logo dia 1º, não tinha mais nada o que fazer. Esse foi um sinal claríssimo que eu dei. Também aproveitando, talvez Vossa Excelência pergunte, né? Mas eu responderia no momento final. A transição começou no primeiro dia útil. Nós nomeamos o Ciro Nogueira, senador, para ser o homem nosso para fazer aí a transição. Do lado de lá, eu acho que foi dia 5, por aí, eu publiquei o nome de Geraldo Alckmin como o homem que ia responsável pela transição do outro lado. Uma transição pacífica, ninguém teve nenhum problema. Me procurou o ministro José Múcio, acho que está um pouco inibido, né? Queria maior flexibilidade, maior ação junto aos comandantes militares. Liguei, deve ter sido para o ministro da Defesa, e tudo foi disponibilizado para eles. Logo depois também, em dezembro, o ministro Zé Múcio foi lá no Alvorada falar comigo e pediu que eu nomeasse os comandantes indicados pelo presidente Lula, eleito. E nós indicamos 2 comandantes, atendemos, então, o presidente Lula em 2 comandantes nomeados no meu governo para atender ao governo dele. Ou seja, e mais ainda, dia 30 de dezembro,
o dia que eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma live, tá? Nós não queremos o confronto nem estímulo. Ninguém vai partir para o confronto. É a pior maneira de tentar resolver o assunto. E complemento, termino. Não vamos achar que o mundo vai acabar no dia 1º de janeiro. Vamos para o tudo ou nada? Não, não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos e somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis e a Constituição. Está na minha live. Eu pacifiquei o máximo que pude ao longo dos 2 meses de transição. Não houve ida para confronto, não houve estímulo da minha parte a fazer nada de errado. Obviamente, perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa ilegal ou até mesmo legal. Eu simplesmente fiquei recluso lá no Palácio da Alvorada, esperando, né? Que não parece que não chegava nunca esse dia para eu cuidar da minha vida. E resolvi partir para os Estados Unidos e deixar aqui o Brasil na mão do vice por um dia. E daí, como aconteceu, o presidente eleito assumiu e começou a tocar o Brasil. No qual depois o documento foi presidente inserido. recebeu mensagem de Maurício Pazini Brandão, um major brigadeiro da Aeronáutica, que informava: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia. A minha tropa, aí vem entre parênteses, continua com sangue nos olhos. Bom dia, feliz ano novo. Conversa hoje com o Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Eu gostaria de ouvir do senhor Bolsonaro o contexto dessa conversa, por que a tropa estaria mobilizada. Ele mandou para quem esse e-mail, esse zap? Ele mandou para quem? Foi recebido, o senhor teria recebido do senhor Maurício Pazini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica. Olha, eu cortei quase todos os meus contatos quando saí do Brasil. O Pazini é um brigadeiro da reserva, professor do ITA. Não tem tropa nenhuma com ele. Acabou. Eu desconheço ter recebido. Eu queria ver se está no meu telefone essa mensagem. Não foi esse do meu telefone essa O senhor mensagem? não se recorda de ter recebido? Não, eu discordo. Foi recebido no meu telefone essa mensagem? Então, eu repito, o Pazini está de pijama, né, há muito tempo. Era um Porra, professor do tropa ITA, de depois veio trabalhar aqui em brigadeiro da Brasília. reserva. Puta Nada mais além merda, disso. que vergonha, procurador. Paulo Gonet. Senhor ministro relator, o senhor Bolsonaro vergonha, meu gosta Deus do de céu. enfatizar que sempre atua dentro das 4 linhas e que atua de modo institucional. Por hoje é isso, meus amigos. Caso você queira assistir essa audiência na íntegra, o link estará no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Se você nos assistiu até aqui, peço para que você curta o vídeo, deixe o seu comentário para que possamos analisar o que você pensa e, para quem puder, considere fazer uma colaboração, pois o nosso canal não é monetizado pelo YouTube desde fevereiro de 2023 e temos nos mantido de pé, graças à ajuda de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.